Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o Fábio Rezende e você está no lado cult da Terra. Assim acredito eu. Muito bem, hoje eu peguei para falar de um quadrinho. Esse quadrinho aqui, vejam só. O Retorno do Messias, versículo 1, tá? Escrito por Mark Russell, que tem como equipe de arte Richard Pace, Leonard Kirk e Andy Troy. Aqui no Brasil saiu pela editora Comic Zone, tá? Muito bem, do que se trata o Retorno do Messias, tá? Então você tem aqui a imagem de Cristo junto ao solar, que seria aqui um equivalente, né? Um personagem inspirado no Superman. Tem até o Sol aqui, que é a fonte de poder supremo do Superman. Então, contextualizando um pouco essa obra, essa edição, eu me recordo quando eu vi anunciar isso aqui nos portais de notícia de cultura pop e tal. Salvo engano, esse material ele sairia pela DC Comics, tá? Não sei se seria no selo Black Label, se ainda era Vertigo, mas devido à polêmica que obviamente isso aqui gerou na mídia e tudo, a equipe criativa migrou, né, para um outro estúdio, para um outro, não me recordo qual é agora, mas não foi lançado pela DC, tanto é que se fosse pela DC aqui no Brasil teria saído pela editora Panini Comics, tá? Mas não foi esse o caso, tá? Então eles procuraram lá outro estúdio, porque obviamente, né, provavelmente a direção, né, a equipe editorial da DC achou que não seria bom, tá? Porque obviamente seria aqui polêmico no tocante a religião, ou seja, o próprio Messias em si, tá? O que eu penso, tá? Sendo uma crítica, eu acho que é válido, acho que é aceito, podemos aceitar, né? Afinal, é arte, a gente tem a liberdade de expressão, né? Aqui no Ocidente. Então, eu fiquei interessado, né? Não entendo muito por que de tanta polêmica, né? Não é um quadrinho, um filme, uma banda de rock que vai, como posso comentar, que vai causar algum dano, né, a Deus, de fato, se Deus é Deus. Tá? Muito bem, aí voltando mais na questão aqui da obra, eu procurei saber do escritor Mark Russell. Ele tem um currículo aí, né? Ele tem uma história dentro da indústria de quadrinhos, claro, das gigantes aí, Marvel, DC. Acredito que ele passou pela Marvel. Eu sei muito pouco desses desenhistas aqui, eu vou comentar mais no decorrer do vídeo. Bem, eu vi algumas entrevistas, né, algumas declarações do Mark Russell, o roteirista, de que a crítica em si, né, dessa obra não seria de fato a Jesus, né, a Deus, e sim a religião ou a forma como a maioria das pessoas, a maioria ou todas as pessoas que o seguem nos dias de hoje interpretam e tratam e deturpam, na verdade, né, os ensinamentos, aquilo que nos foi ensinado por Jesus. Isso me chamou muita atenção, esse ponto de vista do Mark Russell, tanto que ele relatou nessas declarações que ele cresceu num ambiente familiar religioso até radical, então ele tem propriedade no sentido teológico, pelo menos assim me fez parecer, né? Então, beleza. Então, eu acredito que antes de ler a obra, pensei, bom, vai ser uma crítica bacana, vai ser legal, então vamos ler, né? E o conceito aqui da obra, que a segunda vinda do Messias seria num mundo moderno onde existem super-heróis, né? No caso aqui, existem umas outras reinterpretações de personagens aqui da DC, mas ele passaria um tempo com Jesus, Deus Pai enviaria Cristo para conviver e aprender com o solar, né? Que também tem essa questão messiânica, até porque é inspirado no Superman,
que, como todos devem saber, tem muito da origem, de uma origem messiânica, né? Basta ver que ele, o Pai o enviou a esse planeta para servir como modelo e salvação da humanidade, né? Vem muito inspirado ali, foi criado por 2 judeus, então tem essa inspiração messiânica, um pouco de Moisés também, tá? Então você tem um outro aqui, né? O Solar, o Superman, um outro Messias. E esse conceito é legal, tá? Isso aqui eu preciso dizer que essa interação, essa convivência, né? Essa troca de experiência, né? Jesus servindo como não um mentor, mas contrapondo os atos desse Superman, que também é bem violento, né? Não é como o Kal-El, de fato, né? Ele é mais violento, mais impetuoso. E vamos dar uma folheada aqui. Então, o retorno do Messias. Essa pegada clara, né? Cheia de luz. Eu gostei porque me lembra um pouco como se você estivesse entrando num templo protestante, moderno, esses de hoje, sabe? Como se fosse o próprio material, assim, cristão religioso, né? Essa representação de Cristo, eu acho que não ficou tão legal, tá? Eu já vou explicar o porquê penso isso. Bem, você tem aqui o início dos tempos aqui, tá? Então você tem Jesus, e aqui seria o céu, tá? Você tem aqui Deus, né? Javé, tá? Adão e Eva, o início da criação do planeta, tá? Tem Moisés aqui passando muito rápido, contextualizando aqui então o início, né? A Gênesis. Então veja, você vê um ambiente como se fosse uma base, né? Celestial, divina, onde ali, obviamente, Deus sabe de tudo, então ele está acompanhando toda a história da humanidade, então ele sabe de todas as coisas, isso é importante pontuar aqui agora, vai fazer mais sentido lá na frente. Então, tanto Javé, Deus Pai, quanto Jesus, o Filho, né, eles acompanham por aqui. Deus está retornando aqui do Velho Testamento e depois Jesus vai, que é quando, né, temos o Novo Testamento. No Velho Testamento tem o que lá? A Gênesis, o Êxodo, tudo o que aconteceu ali, né? A arca, um resumo, né? A Arca da Aliança, os antigos profetas, né? E depois o Novo Testamento, que é quando Jesus vai e depois retorna, né? Depois de morto, crucificado. Então são várias piadinhas aqui, né? Algumas boas, outras, né, meio porta dos fundos, né? Sem criatividade e tudo. A coisa bem meia boca, tá? E, bem, o que eu pontuo aqui então como positivo, né? A arte não me agradou tanto, para ser sincero, parece que mais ao final ela melhora, parece que o artista foi achando o ponto, a mão, né? Aqui tá muito cartunesca, eu acho que se fosse uma arte mais suja, mais realista, teria feito mais sentido, né? O que eu achei legal aqui, interessante, é o arco do Solar, tá? Eles desenvolveram um pouco mais ele, né? Uma coisa assim tão aleatória, tão genérica, né? Aqui você teve uma reunião, como se fosse um grupo de apoio de super-heróis, veja bem, o equivalente do Aquaman, do Batman. Essa parte é muito engraçada aqui, né? O Batman bem kick-ass, né? Se fosse no mundo real, o próprio traje do Solar, você vê que é um moletom, né? Então, assim, aqui ele indo ao céu com o Javé, essa arte ficou bonitinha, tá? Mas ao final parece que melhora, né? Então aqui você tem os diálogos e tudo, né? Que é o que eu comentei. Veja só. O Solar tão impetuoso, meio violento, né? Age muito por impulso. E enquanto eles estão vivendo ali, Cristo vai passando alguns ensinamentos, né? E vai tentando também entender como que o mundo chegou, onde chegou, e ao ponto de ter um super-herói desse violento. Ele não é ruim, o Solar também. Não chega a ser um protagonista. Tem alguns vilãozinhos aqui. Tem uma trama acontecendo envolvendo Lúcifer. Essa parte é legal, né? Essa parte de como se fosse um novo golpe, uma nova traição, que ele tivesse ali se vingando tanto de Deus quanto de Cristo, tá? Essa parte da trama foi muito boa,
ele usando essa nova vinda de Cristo para se vingar e até destruir a humanidade, né, usando seus artifícios, tipo o Loki, o Deus da Trapaça. Mas a resolução de tudo isso também achei bem tal. Então, assim, quanto à questão teológica que eu esperava mais do autor Mark Russell, tanto que foi o que deu a entender, eu interpretei dessa forma, bom, ele tem algum conhecimento teológico para fazer a crítica, mas não é bem assim, ele parece o mais do mesmo, a crítica pela crítica. Só um exemplo, só para citar um momento aqui da história que eu me recordo. Cristo já está aqui, ele está falando com um desses crentes fanáticos que está cheio por aí, né? Idiotas e ignorantes, sim, né? Não há como negar. Então esse crente, ele cita em algum momento ali que ele está tendo um debate com Jesus, sem saber que era Jesus ali, né? Eu acho que isso aconteceria mesmo, Jesus volta na mesma aparência dele, então hoje em dia as pessoas têm isso, um mendigo, um hippie, né? Um páreo da sociedade, e ali um diálogo entre esse crente idiota e Jesus. Esse crente cita Paulo apóstolo, né? Suas cartas, ou São Paulo, como você bem querer aí. E Jesus fala, mas olha, quem é Paulo? Eu não conheço Paulo, que teve uma visão de Cristo. E Cristo responde, mas que conveniente, ele teve uma visão minha e tudo mais. E ele como se Paulo tivesse em suas cartas distorcido, mudado totalmente os ensinamentos de Cristo. Bem, óbvio que ele teve ali sua interpretação, a sua visão teológica. Se Cristo é Deus e ele estava lá o tempo todo vendo o que estava acontecendo, tanto ele quanto o pai Javé, que você vê aqui na história, ele até, o próprio autor que fala, né, o artista, que ele se inspirou no autor Brian Cox, né, para ter a aparência de Deus e tudo mais. Até o comportamento de Deus aqui eu achei engraçado, ele é meio escroto, né, ele é meio tiozão folgadão assim. Tá, como se ele não se importasse tanto com a humanidade, com a criação dele, como se ele mesmo reconhecesse o erro que foi criar a humanidade, né, os humanos de fato. Mas a questão do diálogo, como que Cristo não sabe quem é Paulo? Ele não acompanhou a história o tempo todo no decorrer dos séculos, dos milênios. Então, assim, algo meio bobo, eu achei até um furo de roteiro por parte do autor. Então, são coisas desse sentido que mas não é aquela crítica, talvez, como é o caso de Preacher, né? Para quem já leu Preacher, sabe do que eu tô falando, né? Mas é uma abordagem muito mais sombria de Preacher, né? Aqui é mais cômica mesmo, tá? É mais engraçada. Essa parte do solar é um ponto positivo, é engraçado, funcionou. Mas é isso, tá? No geral, se você se interessou, e caso eu encontre esse material disponível no estoque da Amazon, eu vou deixar o link aí na descrição. E se você chegou até aqui nesse vídeo e não é inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, comente. Até mais.